Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: meu senhor tarda, começar a espancar seus companheiros, a comer e beber, em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio, e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Então hoje celebramos a festa de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Santo Agostinho é muito importante para a igreja. Ele deixou um grande legado de conversão, de vida espiritual, de teologia, de filosofia para toda a igreja. É impressionante a obra que esse homem deixou. Realmente é um grande santo da igreja. E a sua conversão é impressionante, porque Santo Agostinho era um tanto quanto rebelde. Sua mãe, Santa Mônica, que celebramos ontem, ela teve muito trabalho com ele. Então Mônica teve que rezar muito por seu filho, por seu marido, por toda a família. Mas Deus escutou as suas preces, porque aos 16 anos ele saiu de casa e foi estudar em Cartago. Eles eram de Tagaste, hoje é Argélia. E ele foi estudar em Cartago, porque ele era muito inteligente, gostava dos estudos, mas era muito rebelde. E ele queria fazer retórica. Tinha uma retórica impressionante, Santo Agostinho. E lá em Cartago, ele viveu a sua vida numa devassidão. Hoje Jesus falava no Evangelho: ai daquele servo mau que não vigia, que não espera o seu senhor, que não cuida da casa, que se entrega às bebedeiras, às noites, às farras, à devassidão, que não vigia, que não reza, que não se converte, terá a sorte dos hipócritas. Assim estava Santo Agostinho nessa vida. Mas a sua mãe nunca desistiu dele, sempre ia onde ele estava, rezava, e ela rezou tanto por ele que quando foram exumar o corpo dela para a canonização dela, a reconheceram pelos os joelhos que eram deformados de tanto se colocar em joelhos diante de Deus, pedindo pela família, especialmente por Santo Agostinho. Então ela nunca desanimou, e ninguém pode desanimar, os pais não podem desanimar dos filhos, nem do casamento, por mais difícil que seja, sempre em oração, e Deus vai transformando, e Deus tem o poder de transformar no momento certo. Deus sempre aparece, Deus age, Deus converte, Deus transforma. Ele tem o poder para isso. Então, ali em Cartago, Santo Agostinho se entregou às devassidões, teve um filho ali, chamado Adeodato, e sua mãe sempre atrás dele rezando. E Santo Agostinho via falar de Santo Ambrósio de Milão, este grande santo da igreja também, que tinha uma retórica impressionante, o bispo de Milão, Ambrósio, e ele queria ir lá não para escutar pregar o evangelho, mas para ver a retórica de Santo Ambrósio.
E Santo Agostinho, começando a escutar Santo Ambrósio, foi para ouvir a retórica, e ali Deus o esperava, pela intercessão da sua mãe. E ali Deus começa uma história com Santo Agostinho, de conversão, de mudança de vida. Então é impressionante como Deus age. E Santo Agostinho, aos poucos, foi deixando a vida com os combates dele, como ele diz no seu livro, As Confissões. Foi combatendo e foi deixando a vida devassa, das noites de romanas. Também era catedrático em Roma, era maniqueísta. Realmente era um homem rebelde, entregue à devassidão. Muito inteligente, muito capaz, e Deus o fisgou pela pregação de Santo Ambrósio. E impressionante que quando a sua mãe morreu, eles estavam indo para a Hipona, né? E ali no porto de Ostia, perto de Roma, sua mãe ali faleceu, e ela, já às vésperas da morte, Santo Agostinho, preocupado para ver se dava tempo de chegar em casa com ela, mas ela dizia: meu filho, não preocupe com a tua mãe, onde eu morrer, enterra esse pobre corpo, porque tudo que eu pedi a Deus, Deus me concedeu, e mais ainda do que eu pedi, porque o marido dela também era difícil, mas ela era impressionante. Ela dizia assim, a mãe de Santo Agostinho: quando ele gritava, eu silenciava, quando ele se acalmava, eu falava com ele, se ele estava triste, emburrado, eu me alegrava. É impressionante como que essa mulher era sábia e sabia levar a família, conduzir a família, o casamento. Impressionante essa mãe de Santo Agostinho. E ela falava para o seu filho: olha, eu pedi a conversão do teu pai e Deus concedeu. 1 ano antes dele morrer, ele se converteu e se fez batizar. O irmão dele se tornou padre. A irmã também, todo mundo, ela pela oração, ela conquistou a conversão de toda a família. E ela falava: meu filho, eu pedi que Deus te convertesse, te fizesse batizar e te desse um bom casamento. Só que o casamento não deu certo. Mas ela falou: não tem problema, eu te vi não só padre, te vi bispo. E quando ela morreu, ele já era bispo. Impressionante. Então Santa Mônica rezou para Santo Agostinho, e aos 33 anos, quando ele estava com 33 anos, sua mãe faleceu. Então ela rezou uns 15, 20 anos, 17 anos por aí, para ver a conversão do filho. Nunca é tarde. Deus sempre aparece no momento certo. Então que ninguém nunca desista. Por isso é importante vigiar na Escritura, significa rezar, é a palavra de hoje. Vigiai, portanto, ficai preparados, atentos, em vigília, em oração, em conversão, porque o Senhor vem, o Senhor passa. O Senhor deu uma certa liberdade a Agostinho, mas na hora certa o Senhor o fisgou, né? O Senhor passou ali através de Santo Ambrósio, da oração da sua mãe. Deus passa sempre na nossa vida. Se a gente estiver entregue aí à corrupção, à devassidão, né, alienados com as coisas, Deus passa e a gente nem percebe a sua passagem na nossa vida, porque Ele vem todo dia ao nosso encontro. Todo dia o Senhor está em nós, está presente em nós. Passa numa palavra, na pessoa de um irmão, num acontecimento. Todo dia o Senhor fala ao nosso coração. É a experiência de Santo Agostinho. Tão tarde eu te amei, tão tarde eu te encontrei. Ó beleza tão rara e tão cara, eu te procurava fora. Ele buscava a vida fora, mas... E depois ele dizia: não sabia que tu estavas dentro de mim, me esperava dentro de mim. A igreja diz que o mais profundo do nosso ser, a consciência, é como um sacrário, onde Deus ali habita, onde Deus fala a nossa consciência todo dia, os nossos ouvidos, o nosso coração. Então é preciso a gente parar um pouco, rezar, e estar com o Senhor um pouco, vigiar. E o Senhor está aí, o Senhor fala conosco. Ele diz: olha, Senhor, eu tão longe de ti, fora, sempre fora. Preocupado com as coisas, ele buscava a vida na filosofia, na retórica, na inteligência, na filosofia, nas noites, no pecado. Mas Deus o esperava ali dentro, e numa palavra Deus o pega. Impressionante.
Eu tão longe e tu tão perto de mim. Deus está perto de nós. Deus fala ao nosso coração. Deus passa todo dia na nossa vida para nos amar, para nos revelar o seu amor, a sua misericórdia. Então é preciso estar atento, vigiar, como diz a palavra de hoje, e como foi Santa Mônica que rezava, que vigiava todo dia, com os joelhos no chão, pedindo pela família. E ela morreu, mas antes de morrer, viu a conversão de toda a família. Deus também quer fazer maravilhas na nossa vida, na nossa família, no meio de nós. Mas vigiemos, estejamos em conversão, em oração, para podermos perceber a presença, a passagem de Deus cada dia na nossa vida. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.